Olá pessoal, meu nome é Thiago. Hoje eu estou aqui para falar mais uma vez sobre livros e hoje eu vou trazer um livro que ele é muito interessante porque ele auxilia na leitura de outra grande obra, que é Aristóteles em Nova Perspectiva, Introdução aos Quatro Discursos, do professor Olavo de Carvalho. Eu sou suspeito para poder falar do professor porque eu sou aluno dele no COF e tenho, acredito que a grande maioria das obras dele. Então, assim, esse livro ele é muito interessante porque ele é um livro relativamente curto, um livro mesmo das 100 páginas, mas que ele traz uma visão bem interessante acerca de Aristóteles. Justamente é uma leitura nova. E ele auxilia na leitura de outro livro aqui que eu fiz uma resenha no canal, que é o volume 1 do Ordem História, Israel e a Revelação, do Eric Voegelin. Tá? Então, a tese central que ele advoga aqui é que ele consegue ressuscitar, digamos assim, uma nova visão que na verdade já estava em Aristóteles e que foi esquecida, tá aqui, ó. Há embutida nas obras de Aristóteles uma ideia medular que escapou à percepção de quase todos os leitores e comentaristas na antiguidade até hoje, mesmo aqueles que a perceberam, e foram apenas dois que eu saiba, ao longo de milênios, limitaram-se a notá-la da passagem sem atribuir explicitamente uma importância decisiva para a compreensão da filosofia de Aristóteles. E aqui ele cita como os dois autores que perceberam, Santo Tomás de Aquino e Avicena. Tá? Então, ele conta toda a história de como principalmente a poética e a retórica foram relegadas na obra de Aristóteles, que elas não receberam a devida importância. E ele mostra aqui, primeiro ele faz esse panorama geral e ele mostra as diferenças entre a retórica, a poética, a retórica, a dialética e a lógica. Então, ele trata elas como espinhas medulares que são trabalhos contínuos e não matérias que devem ser estudados de modo diferente, que na verdade a lógica pressupõe a dialética, que pressupõe a retórica, que pressupõe a poética. E ele traz de um modo muito interessante, eu gostaria de mostrar aqui alguns trechos na obra. E aí ele trabalha, ou seja, com esses quatro itens do órgão aristotélico, mostrando como eles devem ser tratados juntos no momento de se estudar o órgão de Aristóteles. Ele fala o seguinte: o espanto de que a ideia dos quatro discursos provoque um primeiro contato advém de um costume arraigado da nossa cultura de encarar a linguagem poética e a linguagem lógica ou a científica como universos separados e distantes, regidos por conjuntos de leis incomensuráveis entre si, desde que um decreto de Luís XIV separou os edifícios das letras e das ciências. Então, ele advoga essa tese de que há, na verdade, uma grande proximidade que um discurso pressupõe o outro. Como eu disse, apesar de ser uma obra curta, ela é muito interessante nesse sentido. Então ele vai mostrar os públicos que cada um dos discursos atinge e como que às vezes numa linguagem, num discurso, o autor pode passar às vezes por esses quatro níveis, perdão, de linguagem, de discurso, né? Ele pode estar uma hora na poética e passar para um nível retórico, para um dialético, até um nível lógico. Então, eu gostaria de mostrar aqui, na verdade, uns trechos interessantes que aqui, como eu disse no começo do livro, vão auxiliar quando você for ler o Ordem e História. Então, qual que é a base do Israel e a Revelação? A tese advogada pelo Eric Voegelin é que existia, no passado, ele parte estudando as sociedades egípcias, mesopotâmicas, e que essas sociedades eram sociedades cosmológicas. E que com Israel e a revelação vindo através do Monte Sinai, a história foi rasgada por um salto no ser, onde a sociedade deixou de ser um simulacro na Terra espelhando aquilo que estava no céu e passou a ser uma sociedade sob os olhos de Deus. Tá? Essa é a tese primeira desse volume. Ele faz toda uma análise de trechos
de documentos do Egito, da Mesopotâmia, ele faz uma análise bíblica profunda de textos no hebraico e a sua significação simbólica. Então, ele traz aqui o que dá para poder, ele traz, apesar de que o Olavo, no curso do Eric Voegelin, ele fala que ele não tinha lido Voegelin quando ele advogou essa tese aqui, dessa sucessão dos discursos na história da humanidade. Quer ver? Deixa eu achar o trecho aqui. Ele fala o seguinte, ó, vou ler resumidamente aqui o trecho porque ele é bem longo. O discurso poético surge nos primeiros oráculos, na noite dos tempos, e por excelência o discurso de uma casta sacerdotal, no molde dos Vedas, dos poemas de Homero, de Tao Te Ching e do Antigo Testamento. Então essa seria a época onde a sociedade viveria sob a regência de um discurso poético. Evoluindo-se, o discurso poético vai perdendo autoridade no Ocidente, com a dissolução da religião grega e a partir do século VII a.C., com o advento do individualismo religioso e do culto a Dionísio, quando a poesia se torna instrumento de expressão das emoções, não compartilhadas necessariamente pela sociedade. Com o advento do cristianismo, abre um hiato nessa evolução, restaurando temporariamente a autoridade da linguagem poética, que permanece dominante até pelo menos o fim da patrística. O discurso dialético, inaugurado por Sócrates e exemplificado por Platão em seus diálogos, onde aparece como instância suprema da arbitragem. Aí vem, posteriormente, onde o discurso lógico e analítico fica em segundo plano até o século XVI, quando o racionalismo clássico com Spinoza, Descartes, Malebranche e Leibniz começa a impor o primado da ciência integralmente dedutiva. E aqui ele vem mostrando, ou seja, essa evolução e que nós atualmente, no século XX, estaríamos sob o jugo do discurso lógico. Ou seja, houve uma evolução poética, retórica, dialética e o discurso lógico, onde o século XX e aqui inclusive o XXI seria a suprema a coroação do discurso lógico-analítico. Não só isso, também ele vai tratar aqui dos públicos que recebem cada um dos níveis psicológicos dos discursos, que cada um desses aqui devem possuir, né? O discurso poético ele vai da retirada da questão da... Se eu não me engano a expressão é... deixa eu localizá-la. Discurrence of Belief. Deixa eu localizá-la. Suspension of disbelief, né, que é uma suspensão do descrédito, digamos assim. E aí o discurso retórico seria, mas esse primeiro discurso poético geraria um impacto muito mais profundo e psicológico, enquanto o discurso retórico ele atingiria uma imediatidade, é o discurso que ele, enquanto o poético age de modo profundo, o retórico busca convencer a pessoa a tomar uma decisão imediata, que seria mais aquelas questões da retórica judiciária, que em específico, apesar que existem outros tipos da retórica, né? E aí o discurso dialético já não dependeria tanto dessa abertura que daria no poético, passando pelo retórico, enquanto o dialético ele já estaria preocupado só com a questão, pretende convencer por meios racionais independente da vontade, já é um discurso menos poético e que convence mais pela questão das premissas, né? E aqui o discurso analítico ele fala que só pode funcionar quando se trata de verdades muito gerais para um público em geral, e de verdades específicas para um público muito especializado. Esse seria basicamente o discurso, a modalidade de discurso utilizado para falar nos meios científicos.
Então, como eu disse, ele se encaixa, ele aborda por outro ângulo essa questão que o Eric Wagner aborda na sua coleção Ordem e História da Evolução, né, já com o segundo volume, que ele trata da questão da polis. E mais para o final do livro, ele tratando todas essas questões, ele trata a crítica que ele recebeu na época que eles não quiseram publicar o artigo dele, né, que na verdade seria, ele tentou publicar esse artigo do Aristóteles sob uma nova perspectiva e recebeu uma crítica, na verdade, de alguém que, ao que tudo indica, mal sequer teria lido a obra dele, né, que seria uma polêmica com a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, e que é a última parte aqui que ele traz uma resposta a esses críticos. Ou seja, se trata de uma obra interessante, uma nova perspectiva no que se refere a Aristóteles, a forma de se estudar, os graus, e o interessante é que quando você lê, você começa a ler, por exemplo, obras literárias, um Dostoiévski, um Cervantes, você vai observar que durante de toda a obra, nem sempre o autor está limitado a um discurso poético, às vezes ele vai para o retórico, às vezes ele vai para o dialético. Então ele mostra como entender a forma de cada um desses 4 discursos, como eles atuam psicologicamente sobre o ouvinte e a entender a forma de se utilizá-los. Ou seja, é uma leitura muito interessante, acredito que indispensável para aqueles que têm interesse não só no professor Olavo de Carvalho, como em Aristóteles, mas é uma abordagem muito interessante, principalmente para quem já estuda Aristóteles. Por exemplo, eu estudo com o professor Carlos Noguer, mas ele traz aqui uma visão mais integrada, eu acredito, da forma de mostrar como ocorria esses discursos na obra de Aristóteles e como ele demonstrava a sua utilização. Tá? Espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.